E aí, galera, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Depois de milênios, finalmente eu vou fazer o vídeo de Apocalipse falando das 7 igrejas. E aí a gente vai começar pela igreja de Éfeso, como tá lá escrito em Apocalipse 2. Vou dar uma lidinha aqui só pra gente trazer a memória. Aqui em Apocalipse 2 tá escrito assim: Carta à Igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na mão direita 7 estrelas, que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofrestes, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Tem algumas coisas que eu queria destacar nesse texto para que a gente pudesse entender mais ou menos. A igreja de Éfeso não era uma igreja ruim. A igreja de Éfeso, ela não fazia más obras, pelo contrário, ela era perseverante. Jesus fala aqui: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, no versículo 2. A tua perseverança, e que não suportas os maus, que não aceitas os que se dizem apóstolos e não são. Então, assim, era uma igreja que, se a gente parar para pensar, era uma igreja cheia de fé, cheia de boas obras. Ela perseverava, ela sofria em nome de Jesus. Era uma igreja muito, como é que eu diria, exemplar, né? Poderia falar assim. Mas quando Jesus ele fala que ele conhece as tuas obras, é muito mais do que conhecer o que você apresenta, né? O que a gente apresenta. E é interessante que ele inicia falando das cartas às 7 igrejas, né? E ele diz que ele tem as 7 estrelas e ele passeia pelos 7 candelabros, né? E o que seria isso? As 7 estrelas, eu andei estudando sobre também, para poder falar para vocês, trata dos 7 responsáveis pelas 7 igrejas. Seriam os pastores, os presbíteros, os bispos dessas igrejas, enfim. Esses são as 7 estrelas. E eles estavam nas mãos de Deus. Como fala aqui no primeiro versículo que ele diz: tem aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda nos 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então Jesus ele passeia pelas igrejas, ele entende elas, ele conhece as obras delas. E o conhecer, voltando ao que eu estava falando, conhecer vai além do que você apresenta. Muitas vezes nós somos como os fariseus, sabe? Nós, assim, a igreja de Deus é um pouco farisaica. Por quê? Porque os fariseus, eles eram guardiãos da lei. Eles faziam tudo conforme a lei dizia que tinha que ser feito. Mas eles não tinham amor. Eles só tinham a prática da lei, a lei pela lei. Não se importava com a pessoa, não se importavam com o próximo. Se a lei dizia que eu não podia curar no sábado, eu não podia ajudar no sábado, eu não podia trabalhar no sábado, então que os outros se ferrem, não é? Não é assim? Era assim que eles agiam. E Jesus ele veio cumprir a lei, claro, ele veio cumprir, mas colocando as coisas no seu devido lugar. O que é que eu posso fazer
com amor. Tudo teria que ser feito com amor. Foi isso que Jesus veio trazer, a interpretação real da lei. Que ela não passa por cima das pessoas, ela não passa por cima do amor ao próximo. Ela fica na medida em que o próximo continua sendo em primeiro lugar, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume a lei e os profetas. É o mandamento novo que Jesus deixou para nós. E essa igreja de Éfeso, ela pecava nisso. Ela era muito perseverante, ela realmente era implacável contra os maus, os falsos, ela sofria em nome de Jesus, ela trabalhava, e Jesus sabia disso, mas ele reconhecia, ele conhecia que tudo aquilo não passava de religiosidade. É isso que a religiosidade faz com a igreja. A religiosidade faz com que as pessoas cumpram um protocolo, um rito, seus dogmas e esqueçam do amor ao próximo. Esqueçam de fazer por amor. Já diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 13, né? Se não houver amor, de nada adianta, de nada vale. Então, Jesus ele repreende essa igreja dizendo que, desculpa, que ele conhece as obras delas. Ele sabe tudo o que ela externaliza, tudo o que ela faz, né? Mas que ela abandonou o primeiro amor. Não adianta a gente trabalhar, suar, defender o evangelho, sofrer em nome de Jesus, passar por cima dos irmãos em detrimento do que se cumpre a palavra, né? Às vezes a gente é tão implacável, a gente fala uma palavra dura para um irmão, porque tá escrito, você é pecador, você vai pro inferno. A gente fala com dureza, quando a palavra diz que a gente tem que admoestar. E admoestar é repreender com amor, é falar com cautela, é esperar a hora certa de falar. Não é condenar a pessoa nem acusar, mas acolher e fazer com que ela tenha o arrependimento, que ela chegue ao arrependimento. Na verdade, não somos nós quem fazemos que a pessoa chegue ao arrependimento. A gente apresenta, instrui, ensina, admoesta, e o Espírito de Deus é quem faz essa obra de convencimento. Então, a gente só rega, ora e rega para que tudo seja conforme a vontade do Senhor, mas a igreja tem sido muito implacável. Muitas igrejas têm sido implacáveis e Jesus vai e repreende eles. Ele também fala aqui que tinha uma coisa boa que eles faziam, que eles eram contra as obras dos nicolaítas. E eu fui pesquisar o que danado eram essas obras dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um povo que eles eram tipo... Existia um cara chamado Nicolau nessa igreja de Éfeso, que ele poderia... cogita-se, né, os estudiosos falam que ele era um diácono dessa igreja, um diácono ou algum líder da igreja. E ele tinha uma mulher muito bonita. E ela despertava muito o desejo dos homens, dos amigos, das pessoas ao redor. E aí ele teve a brilhante ideia de dividir a mulher dele com todos eles. Sabe? Na teoria de Nicolau, o que era importante, o que de fato era santo e puro, era a alma. O corpo para nada prestava. O corpo era sujo mesmo, mas a alma... Será que tem alguma coincidência com aquele ditado que diz que o que vale é o coração? Não importa se eu tô com a roupa curta, não importa se meu decote vai até o umbigo, não importa se isso, se aquilo, o que importa é o meu coração. Deus vê o coração. E é exatamente por isso, por Deus ver o coração, que nós precisamos corrigir os nossos atos, que nós precisamos corrigir o interior e principalmente agir com amor. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Será que nós temos abandonado o primeiro amor? Será que temos vivido uma vida de religiosidade, pura religião? Só o rito, vou lá, compareço, bato ponto. Mas na hora de estender a mão para o meu irmão, na hora de demonstrar amor, na hora de acolher, eu acuso, eu condeno, eu julgo, eu fofoco, eu maldigo. Se a gente não se arrepender,
e voltar às práticas das primeiras obras. E não são obras tipo jejuar, orar, ler a Bíblia, mas obras de amor. Porque obras a igreja de Éfeso tinha. Não é porque eles não jejuavam, não é porque eles não oravam, não é porque eles não liam a Bíblia. Eles tinham obras, eles sofriam em nome de Jesus, eles trabalhavam incessantemente, eles evangelizavam. Mas e cadê o amor diante disso tudo? O amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus, ele repreende e diz que vai apagar o candeeiro se não se arrependerem. Que adianta você fazer tudo isso jurando que é luz e ter seu candeeiro apagado no final? É isso que Jesus vai fazer. Vai remover do seu lugar, vai apagar o candeeiro, vai apagar essa luz que não é bem luz, mas ao que vencer. Ao que vencer, ele vai dar de comer da árvore da vida. E o que isso significa é a vida eterna com ele. Lembra que Adão e Eva foi expulso do Éden por causa da árvore da vida? Para que eles não pudessem comer da árvore da vida. Para que eles não fossem eternos. E Jesus, ele falou que aquele que vencer, eu vou dar da árvore da vida. Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. E ele ainda finaliza, né? É bem interessante que Jesus, ele usa em vários textos que a gente vai ficar vendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outras palavras, ele está dizendo, eu também procurei ver, né, procurei entender melhor o que quer dizer quem tem ouvidos, ouça. E aí eu vi que para o Oriente Médio, ouvir significa obedecer. Não é somente ouvir como a gente pensa assim, só escutar. Na verdade, ouvir é deixar entrar e obedecer. Sabe? E Jesus, ele sempre diz assim, ó, aquele que tiver afim, aquele que quiser, ouça o que o Espírito diz às igrejas, obedeça o que o Espírito diz às igrejas. E ele faz essa observaçãozinha antes de dizer aquele que vencer. Ou seja, se você obedecer, você vai ter uma recompensa. E essa recompensa vem dele, está nele. Amém? Vamos comer do fruto da árvore da vida. Vamos obedecer. E principalmente, voltar ao primeiro amor. Que as nossas obras sejam de amor, por amor a Ele e ao próximo. Amém? Depois a gente contar mais um pouquinho das outras igrejas. Um abraço.